Amigos e amigas, aqui estamos uma série de gente que vamos falar sobre umas questões assim um pouco estranhas, que se chamam espiritualidade. Vamos tentar aprofundar um pouco mais nesta questão. Talvez o normal nestas questões inicialmente é fazer uma ligeira apresentação de quem somos, mas eu em primeiro lugar queria agradecer aqui à nossa inspiradora, que é a Isabel, que foi realmente a que nos põe nestas situações e esperemos que seja positivo para todas aquelas pessoas que tenham interesse nestas questões e, portanto, vai ser desenvolvido em várias emissões nossas. Eu chamo Rui Manuel, Grácio das Neves, por dizer tudo. Bom, sou Rui Manuel. Nascido neste planeta, mas nesta parte chamada Lisboa, se bem que praticamente vivi sempre fora de Portugal. Minha formação é em Espanha, depois estive na América Latina um tempo, especialmente no Brasil, depois na América Central, El Salvador, Nicarágua e finalmente na Índia, antes de vir para aqui. Estou interessado neste aspecto. Digamos que de um ponto de vista assim mais formal sou um frei dominicano, mas também pratico Zen, tenho alguma pequena ordenação no dojo aqui de Lisboa e, portanto, sou interessado nestas questões religiosas, mas sobretudo o que interessaria mais falarmos é da questão da espiritualidade, depois já vamos ver sobre isso. E nada mais, durante este tempo vamos ver se podemos, digamos, provocar pelo menos algumas ideias e opiniões e até contra-opiniões. Muito bem, eu sou o Paulo, em primeiro lugar saúdo todos os ouvintes e também agradeço muito aqui aos nossos anfitriões na rádio e à Isabel Prata Coelho que nos trouxe aqui. Vejo-me também como um cidadão do cosmos que se manifesta neste momento neste país, nesta cidade de Lisboa, onde nasci. Vejo-me como alguém que procura fundamentalmente abrir a consciência, despertar, não só para o meu bem, mas para o bem de todos. E pelo caminho vou fazendo algumas coisas, como escrevendo livros. Tenho um livro sobre estas questões mais recente, chamado Vazio e Plenitude ou O Mundo às Avessas. Dou aulas de Filosofia e Religião, Pensamento Oriental, Filosofia e Meditação na Universidade de Lisboa. Tenho uma associação, o Círculo do Entercer, onde, juntamente com outros amigos, somos instrutores de meditação. Coordeno um seminário sobre estas questões chamado Vita Contemplativa, na Faculdade de Letras. E estou muito empenhado, enfim, tudo o que tem a ver com espiritualidade, diálogo interreligioso, pontes entre tradições, culturas, religiões. E neste momento tenho muito prazer em estar aqui com o Rui para falar destas questões. Portanto, a nossa questão é espiritualidade e transformação, não é? Um guarda-chuva onde entra realmente muita questão. Hoje supõe-se que é uma temática mais geral sobre o que é espiritualidade e depois já iremos desenvolvendo, como dizíamos um pouco antes. Espiritualidade. Não sei, eu acho interessante, pela minha parte, começar mais por aquilo que não é espiritualidade, porque muitas vezes, se bem que está relacionado com tudo, porque muitas vezes há assim alguns equívocos nesse ponto de vista, não é?
Por exemplo, entendo que espiritualidade não é exatamente religiões, ou as religiões como existem formalmente, não é? Cristianismo, budismo, hinduísmo, etc. Tem a ver com todas. Em realidade é uma questão transversal, está presente em todas, porque supõe-se que todas as religiões devem partir de uma experiência espiritual. Se não é assim, e se isso não é mantido, fica só um pouco na aparência, ou na casca, ou fica em dogmas, sim, como dizemos, em dogmas, em éticas, em templos, enfim, em representantes, normalmente são masculinos, mas realmente não é isso exatamente talvez a espiritualidade. Talvez depois podemos avançar alguma ideia do que é que pode ser, mas certamente não é isso, religião, entendido como a gente tem que estar dentro de uma religião. Hoje em dia, como sabemos, há muitas pessoas que estão à procura, são o que dizem em inglês os seekers, e portanto, isso é que é o mais importante. E se até aqueles que estão dentro das religiões não estão à procura, vejo mal a questão, porque pode ser mais uma questão de rebanhismo do que outra coisa. Agora, também não é oposto a quem está em alguma tradição religiosa, não é? Pode ser que sim, mas tem que estar com essa procura. Portanto, um bocadinho por aí queria dizer, há mais coisas, mas pelo menos entendo que não é exatamente espiritualidade, equação igual à religião. Não sei se o Paulo também quer abundar nisto. Ou... Sim, estou de acordo contigo. Eu penso que espiritualidade tem a ver com uma experiência que é fundamental e transversal e comum a todos os seres humanos, porventura até a todos os seres, que é a experiência de estarmos conscientes aqui e agora. E a experiência de podermos aumentar ou diminuir este campo da nossa consciência. Eu diria que espiritualidade é a abertura da consciência, que tem duas dimensões sempre, uma contemplativa, em que a consciência repousa mais na experiência do aqui e agora, da realidade tal qual ela se apresenta, antes de juízos, antes de conceptualizações, e uma dimensão de abertura da consciência mais ativa, em que nós, em função da conexão que sentimos com o mundo, com os outros, temos naturalmente tendência a ter uma vida mais amorosa, mais compassiva, mais solidária. Obviamente que, definindo espiritualidade assim, a espiritualidade não se limita às religiões. É uma coisa que todos têm acesso, ateus, agnósticos, crentes, descrentes, porque todos temos coração, todos temos mente, todos podemos sentir a experiência de uma abertura da consciência para além dos limites convencionais da nossa vida cotidiana. Agora, como tu bem disseste, a espiritualidade não pode senão estar presente nas religiões. Portanto, é o que de melhor, a meu ver, tem as religiões, é a essência das religiões. Mas muitas vezes as religiões, como tu também disseste, limitam-se aos dogmas, às doutrinas, à ética, à moral, aos rituais, aos comportamentos institucionalizados e perdem o contacto com essa sua seiva íntima. Quando assim acontece, infelizmente entram em decadência. E hoje há cada vez mais pessoas em busca deste espaço, não é, da experiência espiritual, que é um espaço onde as pessoas podem se reconhecer em muitas tradições e até surgem hoje fenómenos como novas sínteses interreligiosas e até transreligiosas, e ao mesmo tempo podem viver a espiritualidade como um espaço aberto que não se confina e não se limita a nenhuma religião. Agora, só para acrescentar mais uma coisa, quando falo de espiritualidade, não posso deixar de ter presente que muitas vezes identifica-se isso como uma coisa do espírito. E nós muitas vezes temos uma noção, um conceito um bocadinho dualista do espírito, como se fosse uma coisa que não tem a ver com o corpo, não tem a ver com a terra, não tem a ver com a nossa vida cotidiana. Ora, talvez por isso às vezes prefiro falar de consciência, de abertura da consciência. Porque a abertura da consciência é uma abertura para a nossa dimensão encarnada, para o facto de termos um corpo, de estarmos aqui agora, de termos uma vida incorporada no mundo, não é? Na relação com os outros, com a terra, com todos os seres vivos. E, portanto, a espiritualidade é esta abertura da consciência num sentido não dualista. Não é uma coisa só do espírito, sobretudo se entendemos o espírito como uma espécie de entidade misteriosa que nada tem a ver com a terra nem com o nosso corpo físico. É isto fundamentalmente que eu gostava de começar por dizer. Sim, eu também estava... Outra coisa que eu queria também dizer era isso. Digamos, a espiritualidade, muitas vezes as pessoas entendem assim o espírito, as coisas do espírito frente às coisas do corpo. Esse dualismo que está tão metido na nossa consciência e que eu acho que é fundamental a gente tentar superar isso.
não é? Estas oposições entre corpo, espírito, ou mente e corpo, digamos às vezes até entre o que é a espiritualidade e o social, ou até o político, etc. Estamos marcados aí por umas dualidades e que com essas dualidades é difícil a gente poder realmente ter essa experiência, não é? Que é uma experiência unitária, digamos assim, eu digo com a minha expressão, uma experiência holística. Portanto, todos estes dualismos são contrários realmente à nossa... Não é que não existam dualidades, sim, o problema é que muitas vezes, e sobretudo um bocadinho mais na nossa tradição ocidental, as dualidades são vistas muitas vezes como opostas, não é? Se não entendo mal, o espírito oriental é mais integrativo, digamos, é como poder conjugar os opostos, como poder não ser unilaterais, não é? Portanto, as coisas, digamos assim, da corporalidade, como até o comer ou o dormir, também fazem parte de uma espiritualidade, e acho que nas boas tradições religiosas assim foi, não é? A religião não era religar, não era unir, e, portanto, não era, portanto, separar. Qualquer coisa pode ser espiritualidade. Em certo sentido, um bocadinho contradizendo o que não é espiritualidade. Pronto, tudo pode ser espiritualidade, depende da nossa atitude mental, não é? Da nossa atitude de consciência. Então, esse aspecto, acho que nisso vamos estar de acordo, porque, digamos, a gente bate um pouco nessa tecla hoje em dia, não é? É tentar superar essas dualidades e que, pronto, também tem umas consequências para o nosso dia-a-dia, não é? Eu penso que há vários níveis de experiência espiritual, não é? Eu diria que, em termos últimos, a experiência espiritual é a experiência do contacto direto com o fundo. Eu gosto de usar esta expressão um pouco também do mestre Eckhart, o fundo sem fundo do nosso ser, que porventura é um espaço comum a tudo quanto existe, a tudo quanto vive, não é? E penso que a experiência espiritual mais profunda é esta de que nós estamos constantemente, agora mesmo aqui, e os nossos ouvintes, cada um de nós está diretamente enraizado no infinito, não é? Nós podemos estar distraídos disso, porque a nossa vida social, a nossa cultura dominante, tende a fazer-nos ver a nós próprios e aos outros como seres separados, carentes, desligados, isolados, não é? E muitos dos nossos problemas, eu diria os problemas fundamentais da nossa civilização, uma civilização em crise, vêm dessa ideia falsa, creio, de que nós somos entidades isoladas, separadas uns dos outros, não é? E penso que a espiritualidade convida-nos a essa viagem de redescoberta do nosso fundo sem fundo, portanto, que é o infinito, é o todo, não é? Se nós conseguirmos experienciar um pouco mais isso, obviamente vamos também sentir que estamos mais conectados com tudo e com todos, e com as várias dimensões do nosso ser. Portanto, encontrando esse fundo sem fundo, nós encontramos o que está antes da separação entre o espírito e a matéria, entre a alma e o corpo, entre a razão e os sentidos, não é? Transcendemos essas dualidades de que estavas a falar, e quando encontramos este fundo primordial de tudo, nós vemos que, no fundo, tudo tem a ver com isso. Esta experiência manifesta-se em todas as dimensões da nossa vida. Portanto, a espiritualidade não é só espiritual. A espiritualidade reenvia-nos para as questões sociais, para as questões políticas, para as questões económicas, para as questões éticas, para as questões culturais, não é? Porque vemos que há um modo diferente de viver a vida em que somos chamados a viver de uma forma atenta, mais atenta e, por isso, mais solidária. E penso que hoje os rumos da espiritualidade que se desenham são os de uma abertura holística da consciência, em que nós podemos não ficar confinados só também às questões, às preocupações humanas, demasiado humanas, mas podemos começar a estar mais atentos, não é, à multiformidade da vida. Portanto, a vida, o infinito, manifesta-se não só na vida humana, mas também na vida dos outros seres vivos, dos animais, da Terra, do cosmos, não é? Portanto, a espiritualidade hoje é holística, é cósmica. Eu penso que essa é a espiritualidade do futuro, cada vez mais. Não é? Sim, há uma questão também aqui que leva o título Espiritualidade e Transformação. Eu acho que estamos a falar desse aspecto, a transformação. Portanto, tentando superar também esses dualismos, a transformação é uma transformação interior, por utilizar ainda certas expressões dualistas, não é? É difícil escapar disso, talvez a nossa mente seja dualista, mas transformação interior, transformação social, transformação política, social, económica, etc., cultural.
A questão é que como se entra nesse processo e como conseguir conjugar estes aspectos que são desde o micro até ao macro. E então acho que isso também é um desafio que está presente na espiritualidade do nosso dia. Portanto, todas as questões também têm que ver com o trabalho ou não trabalho, com a ecologia, com a questão de género, ou até com o adultismo e outras questões mais estão implicadas também nessa espiritualidade. Porque, no fundo, é também a maneira como nós focamos isso, como nós nos situamos perante essas realidades, não é? A gente pode dizer que é muito espiritual, mas às vezes as nossas ações ou os nossos comportamentos na prática não mostram tanto isso, não é? Porque ainda temos prejuízos, temos, digamos, uma certa tradição de educação que talvez tenhamos que pôr em crise também para repensar. Portanto, eu acho que a espiritualidade também é voltar e observar-nos a nós próprios. Nesta linha tu também dizias da atenção, é a autoobservação sobre as nossas atitudes mentais, volitivas, afetivas, etc. Porque sem isso também acredito que não há uma transformação social autêntica, não é? Por isso tenho a impressão muitas vezes o que acontece, às vezes há algumas transformações políticas, supostamente, e às vezes há muitos egos em jogo, há muitas ganas de poder. Então vê-se realmente que ainda não houve uma transformação interior. Não é fácil, mas, portanto, então como conseguir conjugar estes dois âmbitos, acho que é uma questão fundamental, não é? Sim. Nesse aspecto. Tens inteira razão. Eu creio que a espiritualidade, de facto, como também disseste, é uma busca de uma superação das dualidades e, portanto, é uma busca de superar a própria dualidade conceptual entre interior e exterior, mas creio que o caminho para isso é através do interior. Portanto, eu penso que é pelo interior que se supera a dualidade entre o interior e o exterior. E, de facto, é muito importante nós olharmos primeiro para dentro antes de querermos transformar tudo à nossa volta, não é? Porque sem nos transformarmos primeiro a nós próprios, nós fazemos mais facilmente parte do problema e menos facilmente parte da solução. Esta transformação interior, a meu ver, passa muito por, e penso que esse é um grande desafio dos nossos tempos, não é? Nós somos capazes todos de redescobrir o que eu poderia chamar o prazer ou a felicidade de ser. Normalmente nós colocamos muito a nossa busca inevitável de prazer, de bem-estar, de felicidade na dependência de coisas exteriores, de causas e condições externas, que, como nós sabemos, podemos ter ou não ter, podemos ter e podemos perder. Portanto, mas, e enquanto colocamos a felicidade na dependência de alguma coisa externa, viveremos sempre na insegurança de vou conseguir, não vou conseguir, ou tenho, posso perder, não é? E este é o drama da nossa civilização, é? Que nós criamos toda aquela ideia de que somos seres carentes e que aquilo que imaginamos que nos falta há de ser alguma coisa que está aí fora e que há de ser o poder, ou a fama, ou o prestígio, ou os relacionamentos, ou o consumo, ou a comida, a bebida que nos pode trazer, não é? Sabemos que isto não é assim, porque as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, apesar de terem cada vez mais capacidade de consumo. E, porventura, então, a questão decisiva é nós descobrirmos o prazer de ser, a felicidade de ser. Se nós descobrirmos isso ninguém nos pode tirar a não ser nós mesmos. Podemos estar distraídos disso, não é? E eu penso que isso talvez seja o regresso à nossa natureza profunda, não é? Tentar viver a partir desta descoberta de que eu, em vez de ser um indivíduo isolado no espaço, eu sou o próprio espaço. E sou um espaço aberto onde tudo tem lugar. E, portanto, é um espaço onde nada está separado. Eu estou intimamente conectado com tudo quanto existe. Se eu descobrir isto, eu descubro uma imensa riqueza, uma imensa plenitude em mim. E torno-me uma pessoa menos carente, menos dependente. Portanto, procuro menos os outros para procurar alguma coisa neles, que eles me deem. Portanto, sou capaz de ir mais ter com os outros para partilhar esta plenitude que eu vou descobrindo em mim. E, portanto, tenho menos tendência para instrumentalizar os outros. Agora, quando isto não acontece, não é? Se nós queremos transformar o mundo, sobretudo por via mais exterior, social, política, etc., o que acontece muitas vezes, como tu bem referiste, é que nós damos por nós, no fundo, a lutar pelo poder, a lutar pelo protagonismo, e, obviamente, somos parte do problema e não parte da solução. Não sei o que pensas sobre isso. Mas... Sim, estamos de acordo, estamos muito de acordo até agora. Sim, é verdade. E acho que é uma das questões novas que se colocam hoje,
é precisamente este. A política tradicional tinha sido uma política muito de jogo de poder, de confrontação, etc. Mas acho que foi esquecido esta questão da espiritualidade. Não porque muitos autênticos líderes não tenham sido também espirituais da sua própria maneira, não é? Aqueles que se votaram realmente ao serviço, que é uma palavra que eu acho muito importante, o serviço, a responsabilidade, etc., que eles foram descobrindo. Isso acho que é um aspecto muito importante digamos, da espiritualidade. Mas são poucos, talvez, são poucos, ou pelo menos o que a gente observa. Se a gente tem uma pequena experiência nesses jogos do poder, é muito, sim, realmente do ego, por aí, isso realmente não ajuda. E, portanto, não há transformação. Há novas pessoas que estão no poder, há novas, mas no fundo não se mudou realmente o que é o poder, não é? E eu diria, não se democratizou esse poder, não é? Quer dizer, acumulou-se não numa pessoa só ou numas poucas, mas realmente isso leva a um tema também hoje importante, seria espiritualidade e democracia. Talvez a gente possa desenvolver isto em algum momento posterior, mas acho que está aí claramente, não é? Então, portanto, qualquer transformação, antes falava-se com uma palavra um pouco mais dura, revolução, etc., só que a revolução tinha muito essa ideia também de armamentismo e de violência, etc., também outro tema que seria interessante trabalhar, mas tem que ter este componente paralelo, que é a espiritualidade, a vivência da interioridade, da autoobservação. Senão, realmente não há transformação. E acho que é um dos grandes problemas da nossa humanidade, é que houve várias revoluções, mas às vezes não essa revolução interior que talvez hoje estamos a tocar mais fundo e podemos ver aí presente, não é? Mas quando pensamos esta questão da relação entre espiritualidade e política, não é? Recordo-me sempre, não é? Muitos dos grandes sábios da humanidade dizem claramente, estou a pensar em Confúcio, não é? Quem não se governa bem a si mesmo, como é que pode governar os outros, não é? Platão, na sua cidade ideal, dizia que os melhores guardiões seriam aqueles que tivessem mais poder, não sobre os outros, mas sobre si mesmos. Então é a questão do poder, não é? O maior poder que se pode ter não é o poder sobre os outros, é o poder sobre si mesmo. E isso passa por sermos capazes também de reduzir um pouco os nossos desejos, mesmo até as nossas necessidades, não é? Sermos capazes de ter uma vida mais simples, mais despojada, e isso, enfim, se calhar é mesmo o que a nossa civilização hoje está a precisar. Porque nós temos hoje um paradigma mental e político e económico dominante, que é o do crescimento económico infinito e a todo o custo, não é? Isso só pode acontecer numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais carentes, mais infelizes e, portanto, têm necessidade de consumir cada vez mais. Ora, eu penso que a única alternativa a esta situação, que está a destruir o planeta, está a pôr em causa as próprias condições de vida da humanidade neste planeta, não é? É não o crescimento, mas o decrescimento. Portanto, há hoje o Sérgio Latouche, muitos outros filósofos do decrescimento económico sereno, não é? Mas eu diria que isto é impossível sem uma espécie de decrescimento interior. Nós temos também que ter uma vida mais simples, não é? E a espiritualidade é o caminho para isso, não é? Portanto, se nós coletivamente e cada um não reduz os seus desejos, as suas necessidades, as suas carências, o mundo pura e simplesmente não suporta, não é uma economia orientada para satisfazer não só necessidades, mas sobretudo desejos e caprichos. Portanto, a espiritualidade nesse sentido de sermos capazes de ter uma vida mais simples, mais despojada, torna-se hoje indispensável até em termos de sobrevivência da humanidade à escala planetária. Até penso que é mais uma razão para nós colocarmos o foco das nossas preocupações contemporâneas nesta redescoberta da espiritualidade ou nesta redescoberta também da experiência contemplativa, que não é necessariamente uma experiência separada da vida ativa, mas eu diria que é o fundamento são e seguro de uma vida ativa mais plena. Quer dizer, a pessoa estar centrada em si, centrada no fundo de si mesmo, porventura é o fundo comum de tudo quanto existe, centrada no que umas tradições chamam Deus, outras chamam Buda, outras chamam Tao, outras chamam vazio, outras não dão nome nenhum. Não é? É quando eu estou mais centrado nisso que eu me sinto mais conectado com tudo e com todos, e é quando eu me sinto menos carente. Portanto, eu penso que esta experiência espiritual da conexão com o fundo aberto de tudo quanto existe é, de facto, cada vez mais indispensável. Tudo isto tem a ver também com uma dualidade aí presente, que aqui também na nossa sociedade e em nós próprios, que é o ser e o fazer.
somos arrastados para esse fazer e fazer e fazer e mais coisas e mais coisas. No entanto, esse aspecto, como tu dizias, também é uma maneira de dizer a contemplação, é o ser, que os seres humanos valem pelo que valem, e as coisas também valem pelo que valem, e os seres vivos valem pelo que valem, não simplesmente porque fazem ou porque entram no meu esquema egocentrista de domínio, de controle ou até de poder, não é? É simplesmente um pouco libertar a nossa capacidade, acho eu, intuitiva, a nossa... Tudo bem, o que dizemos nós, a racionalidade ou a dedução, são importantes também, esse nosso hemisfério esquerdo também entram, não é? A gente não tem que conjugar. Mas muitas vezes eu acho que somos uma sociedade muito colonizada por esse hemisfério esquerdo e não tanto por mais esse aspecto mais contemplativo, mais artístico, mais místico, mais intuitivo, não é? Pode ser isto também uma série de metáforas, não é? Tanto num sentido como no outro. Mas acho que aqui estamos à procura realmente de poder ser. E vemos que somos aí colonizados e transformados numa sociedade de fazer, de procurar, de necessidades e pronto, e descobrir este ser como uma questão um pouco mais complicada. Porque depois também não nos dão preparação para isso, não é? A gente tem que tentar descobrir por si próprio, não é fácil. E pronto, mas no fundo isso está em cada um de nós, não é? Está em cada um de nós. Só que os nossos obstáculos aí não deixam, não é? Obstáculos que nós fabricamos ou consentimos e, portanto, não nos deixam realmente ser, que é outra maneira de dizer espiritualidade, não é? É ser, não é? Certo. Também. Pois tocas aí numa questão muito importante, que é a questão da educação. Nós, infelizmente, não temos hoje referências exemplares, né? Pelo menos muito visíveis. É claro que há sábios, há santos, há pessoas que são mestres, mas não são as referências que a cultura dominante nos oferece, né? Portanto, as referências que a cultura dominante nos oferece são os homens bem-sucedidos na vida, em termos de poder, em termos de prestígio, de fama, em termos económicos, não é? E nós todos temos que ser um pouco autodidatas nesta busca espiritual, não é? Claro que, se formos atentos, obviamente podemos encontrar referências, podemos encontrar professores, mestres credíveis, mas não é isso que é a partida, infelizmente, hoje as famílias, as instituições de ensino, a sociedade, nos seus modelos dominantes, nos oferece e nos propõe. Portanto, o que nos é proposto como imitação são as pessoas que aparecem em todo lado, que são visíveis, não é? Bem-sucedidos economicamente, e nós sabemos que isso não é propriamente o que torna os seres humanos felizes. É a questão também da felicidade, não é? Nós não somos educados para encontrarmos a felicidade profunda, aquela que nasce de um florescimento interno e genuíno do ser, não é? Eu, aliás, gostaria de aproveitar aqui para partilhar uma coisa que ouvi ontem num pequeno debate, um pequeno encontro que houve na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com o Diego Gartner, que é um dos fundadores do Mind and Life na Europa. Ele partilhou uma experiência que teve no Nepal. Ele formou-se na Suíça e depois sentiu que queria ajudar as pessoas. Então escolheu um local onde as pessoas tinham óbvias dificuldades. Portanto, foi para uma comunidade de leprosos no Nepal. E quando lá estava, um belo dia, uma senhora leprosa, portanto, como nós sabemos, com os dedos, as mãos a apodrecerem e a caírem, voltou-se para ele e disse assim: ouve lá, o que é que tu vieste aqui fazer? E ele disse: eu vim aqui para ajudar. E ela disse: sofre, ouve lá, nós não precisamos da tua ajuda para nada, porque nós somos muito mais felizes do que tu. E ele voltou-se para nós ontem e disse, e o que foi para mim mais marcante nisto foi que era verdade, ela tinha razão. E, de facto, ele constatou que mesmo aquelas pessoas com todas aquelas dificuldades, com o corpo a apodrecer, tinham uma alegria interna, porque viviam em comunidade, porque se entreajudavam, porque partilhavam tudo, porque se apoiavam mutuamente, porque tinham uma alegria interna, porque estavam conectados com o fundo do ser, que lhes permitia, apesar de todas as dificuldades e do apodrecimento do corpo físico, terem uma vida interior profunda e feliz. Ao passo que, por contraste, nós no Ocidente temos todo o conforto material, temos muitas vezes saúde física, mas temos, como o Diego ontem disse, temos as nossas mentes interiormente a apodrecer. E isto é muito marcante. Eu fiquei muito marcado, eu já tinha constatado isto nas minhas viagens também pela Índia, pelo Oriente.
Mas, de facto, nós hoje estamos a perder a felicidade de ser. Apesar de termos tudo, aparentemente, à nossa volta em termos de conforto material. Ao passo que noutros países, na Índia, na África, um pouco por todo o mundo, essas culturas colonizadas pela civilização dita superior ocidental são povos que nos dão lições de felicidade em termos interiores e de conexão e de solidariedade uns com os outros, coisa que nós esquecemos há muito. A espiritualidade é também isso. Claro. Sim, eu acho que essas tradições nós também temos aqui, não é? Às vezes contrapõe-se muito o Ocidente e o Oriente, nós também tivemos, mas de alguma maneira este modelo, digamos assim, tecnocientífico, e depois sobre a ciência também seria outro tema interessante a puxar, realmente é um modelo conquistador, é um modelo materializante e portanto, realmente perdemos esses valores, essa conexão, não é? Das nossas próprias tradições que temos também realmente a redescobrir. Há uns filósofos na Antiguidade que eu gosto muito, são os filósofos chamados cínicos gregos, não é? Que não é o cinismo nosso, nós estamos agora noutro cinismo. Estes filósofos que viviam mais em contato com a natureza, que diziam talvez que, pronto, que essa civilização que se estava a criar é artificial. É interessante também noutras tradições, como o taoísmo, também está presente. E, portanto, tínhamos de voltar a essa simplicidade, também a aprender dos animais. Pronto, tinham algumas imagens interessantes que tiravam da vida dos animais, como para também vivemos nós. Portanto, esse aspecto, e era realmente uma revolução naquele contexto, uma revolução cultural. Acho que muito desses aspectos podíamos retomar e podiam ter grandes leituras também no nosso dia, também de uma maneira prática, não é? Eles também eram os ecologistas, eram os hippies daquela altura e pronto, havia que estudar também um bocadinho mais e ver o que é que nos queriam dizer, não é? Ora bem, depois deste belo trecho musical, eu estava-me aqui a surgir, ao ouvir-te e ao pensar sobre tudo isto, que no fundo a espiritualidade hoje também creio que nos convida a que façamos um caminho para uma outra unificação em nós, no nosso íntimo e depois à nossa volta, que é entre o chamado feminino e o chamado masculino, não é? Que obviamente não se reduzem ao homem e à mulher. Portanto, são polaridades do ser, polaridades da consciência, polaridades da nossa experiência, que todo o homem e toda a mulher têm. Porventura em doses diferentes, mas creio que a mudança do rumo da civilização e a nossa mudança interior, primeiro que tudo, depende de nós sermos capazes também de unificar essas duas áreas da nossa experiência enquanto seres humanos. Uma mais racional e mais voltada para a ação sobre o mundo exterior, aquilo que habitualmente se convenciona chamar mais masculina, outra mais intuitiva, mais sensível, mais voltada para o reconhecimento do mundo interior, que podemos chamar mais feminina. Não é? A cultura dominante é uma cultura mais masculina, obviamente, não é? E a própria organização social, política e económica reflete essa mentalidade masculina dominante. Não é? Mas nós hoje sentimos que há que compensar com um regresso ao cultivo de valores e de experiências mais femininos, entre aspas, não é?
e que tem a ver com uma maior ênfase posta no cultivo da sensibilidade, no cultivo da atenção contemplativa, da experiência amorosa, da experiência compassiva, não é? Da experiência do cuidar o outro e cuidar a si próprio, não tanto o querer agir para transformar o outro ou a nós próprios em função de um certo ideal abstrato, não é? Portanto, tudo isso penso que hoje é muito importante redescobrir e, no fundo, trata-se de uma unificação de duas áreas de funcionamento cerebral também, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, não é? Entre nós, o Pessoa, quando usava aquele mito do Quinto Império como um símbolo de plenitude a haver, não é? Dizia que, num dos seus textos, que o Quinto Império que está por vir, que obviamente é um império de poetas, não tem nada a ver com política, é um império andrógeno. Portanto, é um império onde se reúne de novo o masculino e o feminino. E eu penso que essa é uma grande questão dos nossos tempos. Porque nós hoje também temos, portanto, um masculino arrogante e temos um feminino ressentido, que às vezes tenta também compensar-se dessa subalternização, masculinizando-se um pouco. Portanto, o feminino às vezes masculiniza-se, não é? E quer-se afirmar pelos caminhos em que o masculino se afirmou e em que aparentemente triunfou. Isso acaba por levar também um certo desvirtuamento e uma não integração do masculino e do feminino no que eles têm de melhor, não é? E penso que essa é uma questão que se coloca a todos nós, homens ou mulheres. Portanto, é reintegrar, harmonizar o masculino e o feminino e transcender um bocadinho também esta espécie de guerra dos sexos que hoje parece que nos dilacera em termos psicológicos, mas também em termos sociais e da relação entre os homens e as mulheres, não é? Não sei o que é que tu pensas sobre isso. Sim, totalmente de acordo. Isso que chamamos realmente de viver o andrógino, não é? Ou ginandro, segundo a gente Sparta. Sim, realmente essas duas atitudes. Só que a questão, muitas vezes, isto é mais cultural, não é? Os sociólogos também veem isto, que muitas destas características que nós dizemos não são tão essenciais, mas se calhar mais culturais, ou foram ensinados assim. Então, um tema que tu tinhas puxado também, o tema da educação, que acho que é um tema que teremos que voltar, porque acho que é importante. Mas, no fundo, é como é que nós integramos já em nós próprios estas duas dimensões. Isto leva também a uma auto-observação. Evidentemente, nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres também são iguais, não é? Há homens que não estão tão devotados a essa questão do domínio, do poder. Isto é também aqui muita programação que nos foram incutidos socialmente para ser ou as mulheres desta determinada maneira. Mas realmente este é um tema hoje importante, não é? Que estamos a assistir a um crescimento do movimento feminista em todo o mundo e que também tem os aspectos da espiritualidade atrás disso, não é? Pronto, é normal que elas também façam as coisas e queiram fazer, às vezes também cometem os erros que nós também cometemos, isso é normal quando se está à procura, mas acho que há coisas aqui novas que temos que aprender e que vão ajudar muito também nesta nossa formação, nesta nossa educação, nesta nossa pedagogia, não é? Eu diria assim, como viver o intuitivo, aquilo que vai mais além das palavras, porque ao fim e ao cabo uma palavra, um termo, um conceito também é uma certa capacidade de domínio. Aliás, eu acho que os seres humanos, digamos, dominamos sobretudo pelo pensamento, nesse sentido de pôr os nomes às coisas e portanto, transcender, talvez seja uma certa necessidade, eu não vejo problema tanto aí, o problema está em quando nos apegamos a isso, não é? Como dizemos nas nossas tradições, um tema também bem da espiritualidade, quando pensamos que esses conceitos são a realidade, então aí há um grande problema. Portanto, como conseguir olhar com outros olhos, não de domínio, mas mais de surpresa, de ver o maravilhoso, de louvar, por assim dizer, não é? Depois há as nossas diferenças, nomes que damos às realidades últimas, mas não tem que ser também só as realidades últimas, é o que está aqui connosco, viver de outra maneira. Isso, nós podemos fazer essa revolução já, não é? Não temos que esperar que venham aí uma transformação só social e política para chegar a esta conclusão. Não, nós podemos começar já e é aqui e agora, não é? É aqui e agora. Portanto, também podemos viver com estes aspectos de outra maneira, ou mais a relação com a natureza. Nós também somos natureza, não é? Mas com o resto da natureza. Sim, acho que isso temos muito... Entraríamos então, sim, também no tema da pedagogia ou da autopedagogia, não é? Sim, sem dúvida. Pois, eu
eu estou inteiramente de acordo contigo que a revolução é já. É aqui agora, é a cada momento. Não é? E que a realidade última é também esta realidade que estamos agora a experienciar. Portanto, nós estamos constantemente na realidade última. Não há que separar isso e fazer disso uma entidade metafísica desligada do que estamos a experienciar neste preciso momento. A questão também prática que, a meu ver, também se levanta quando se fala tudo isto é, no fundo, como nos organizarmos em conjunto para nos estimularmos neste caminho. Porque, obviamente, há uma dimensão interior que é pessoal, é individual, é muito íntima, não é? E cada um faz este trabalho a sós, consigo. Não é? Mas isso também nos pode levar a uma espécie de ensimismamento e a verdadeira espiritualidade não nos deixa fechados em nós próprios. Abre-nos para o mundo, abre-nos para os outros. Não é? A questão é que talvez hoje tentamos criar outros espaços comunitários onde este tipo de busca de que estamos aqui os dois a falar possa ter lugar e de uma forma livre, de uma forma sem se obedecer a nenhum modelo pré-estabelecido. Não é? Penso que isso é muito importante, não é? Porque nós somos seres sociais, mas neste momento temos uma sociedade que não está predominantemente orientada neste sentido da busca de uma experiência genuína e autêntica do ser. Não é? É uma sociedade mobilizada para outras finalidades, de crescimento económico, de lucro, de consumo, de prazer fugaz, etc. Não é? Portanto, eu penso que um grande desafio é as pessoas que começam a despertar para estas questões serem capazes de se auto-organizarem em espaços comunitários, espaços autogeridos, não é? Sem estruturas de poder impostas e autoritárias, sem delegarmos também o poder em representantes, não é? Como se faz hoje na política convencional, nesta ilusão de democracia que é a democracia representativa, a meu ver, não é? Sermos capazes de criar novos espaços comunitários onde nos possamos apoiar mutuamente, não é? No sentido de fazermos este caminho. E espaços também abertos, portanto, não sejam espaços à partida vinculados a esta ou aquela tradição específica, religiosa ou cultural, sejam espaços abertos a todos, onde possam estar budistas, cristãos, islâmicos, hindus, mas também ateus, agnósticos, não é? E onde possamos compartilhar, enfim, a nossa experiência de busca, as nossas experiências de crescimento interior, os nossos insights, as nossas descobertas, e onde possamos, eventualmente, ter práticas também meditativas, contemplativas, nas quais todos nos possamos reconhecer e que não tenham uma marca ideológica ou religiosa ou mesmo espiritual específica. Portanto, isso, a meu ver, é muito importante. Criar esses espaços de encontro, de partilha, de comunhão, sem rótulos. Uhum. Porque talvez o que esteja a emergir é uma espécie de movimento espontâneo, não é? De uma espiritualidade sem rótulos. Claro que cada um de nós pode ter o seu caminho com referências mais marcadas. O teu é mais cristão, o meu é mais budista. Mas sinto que nos encontramos, para além destes caminhos, num espaço que já é transreligioso, não é? E que por isso mesmo é um espaço aberto, não é? Um espaço aberto a todos, a tudo e a todos. Não é? Claro. Sim, os sociólogos falam também da sociedade em redes, não é? É um pouco esse criar redes, não é? Frente muitas vezes às instituições. Há um tema aí de fundo, que é que muitas vezes as religiões institucionalizam-se demasiado e, portanto, uma certa reação é a espiritualidade também se individualizar demasiado, ou ficar demasiado fechada em si própria, ou... então realmente é como descobrir um espaço comunitário que não tem que ser com as instituições já existentes, mas podem criar outra questão, que teria que ser também rever uma organização menos autoritária, menos verticalista, mais flexível, mais provisória também, viver nesse aspecto. Mas eu acho que hoje, de todas as formas, há espaços e há experiências assim que se estão a dar quando a gente observa, porque há uma crise, eu acho que estamos num momento de crise do nosso próprio sistema, até do próprio sistema capitalista. Já não é este capitalismo assim que falava da sociedade do bem-estar. O bem-estar aqui no nosso primeiro mundo, não é? Noutros lados era o mal-estar. E então, neste momento mais neoliberal, estão-se a dar coisas desde idas muito extrema-direita, que dizemos, mas também outras alternativas, outras maneiras de pensar, de criar, que talvez com o fim dessa sociedade bipolar, mais de Guerra Fria, etc., abre-se estes campos. Portanto, o facto de estejamos aqui a falar destas questões aqui na rádio, neste programa,
também não é desfocado, quer dizer, faz parte de um momento em que dessas procuras e de convivências, de encontros, de experimentação, não é? E que, evidentemente, tem que ir mais além do que alguns chamam a labelização, quer dizer, e pôr etiquetas, não é? Eu sou isto, sou aquilo, isso é um perigo, não é? A gente fica ali encaixado naquilo. Uma pessoa humana é muito mais do que umas etiquetas, não é? E como redescobrir isso? Certamente certas experiências podem ser úteis para nós e podemos aproveitar delas, não é? E também, já que também falaste do mestre Eckhart, queria lembrar aquela questão, não é? Que ele dizia, Deus livra-nos de Deus, não é? Quer dizer, as nossas maneiras de entender, de fixar, etc., quando, pronto, é sem nome, é importante, sim, sem dúvida. É muito importante esta descoberta de uma consciência que vai para além dos rótulos, vai para além dos conceitos, não é? Isso dentro mesmo de cada tradição religiosa. Eu cito muitas vezes o mestre Eckhart nesse sermão em que ele roga a Deus que me liberte de Deus, não é? Eu também recordo aquele dito de Lindsay, que diz, se vires o Buda, mata-o. Portanto, se vires o Buda, não estás a ver o Buda, porque estás a vê-lo fora e quando o Buda és tu. Portanto, é muito importante isto. Não é? Isto convida-nos também a uma experiência que eu diria que é a experiência do silêncio. Não é do silêncio imposto, porque esse não é bem-vindo, esse é violento, não é? Esse é o silêncio das ditaduras, não é? Esse é o silenciamento forçado, mas é o silêncio voluntário e procurado, não é? Portanto, nós também temos que nos habituarmos um pouco a repousar mais no silêncio, não é? Porque é quando estamos no silêncio que nós transcendemos esta mente conceptual, discursiva, dualista, que divide tudo e que está sempre a julgar e a avaliar, a interpretar e a comentar tudo, não é? E encontramos aqui este espaço que, no fundo, todas as tradições espirituais procuram, não é? Que é um espaço de paz, de silêncio e de plenitude, que porventura é um espaço que é o espaço que nós somos, não é? Nós somos nesse espaço, não é? Esse espaço está constantemente presente em tudo o que fazemos, pensamos, dizemos. É o espaço onde habitamos, não é? Como diz São Paulo, nele vivemos, nele nos movemos, nele somos, portanto, falando de Deus, não é? É o espaço do silêncio, é o espaço que outras tradições designam de modo diferente, mas é um espaço que não tem rótulos, não é? E eu penso que muitas das respostas às questões contemporâneas passam também por nós conseguirmos habitar mais nesse espaço, não é? Portanto, que é o espaço que há também dentro de nós, é o espaço que permite que haja respiração, digestão, este espaço aberto, não é? Que, no fundo é um vazio, mas é um vazio pleno. É o espaço que há, é o espaço de silêncio que há entre cada sílaba das nossas palavras, entre cada palavra que nós dizemos, sem o qual não conseguiríamos comunicar, nem dizer nada que fosse inteligível. É o espaço de não pensamento que há entre cada pensamento, sem o qual não poderíamos pensar, não é? Esse é o espaço que a chamada meditação, a chamada contemplação nos ajuda a descobrir. E penso que é fundamental vivermos um pouco mais nesse espaço, mas não para ficar aí e criar uma nova dualidade entre o silêncio e a palavra, entre o silêncio e a ação, mas para vivermos, pensarmos, falarmos a partir desse espaço. Portanto, inspirados na experiência desse espaço, não é? Penso que a partir daí tudo se torna diferente. E é a partir daí, porventura, que uma nova forma de viver a vida, uma forma alternativa, pode ir surgindo. Portanto, e penso que a experiência deste espaço é fundamental para, por exemplo, para a educação. Nós temos uma educação muito baseada na transmissão de informação, de conhecimentos já formulados, já estruturados. Não é? O passado, o pensado, não é? A educação poderia estar um pouco mais focada em dar-nos meios para cada um de nós descobrir mais este espaço que há dentro de nós e a partir daí também termos a capacidade de descobrir por nós próprios, não é? E de irmos para além do que já está pensado, do que já está conhecido, não é? Temos uma educação mais voltada para o que está ainda por conhecer, não é? Uma educação mais experiencial, um novo empirismo, um empirismo mais radical, não é? Que a própria ciência, infelizmente, parece que muitas vezes tende a esquecer. A ciência menos aberta, não é? É uma ciência que também muitas vezes fica presa a uma espécie de metafísica, que é a crença de que só existe aquilo que nós conseguimos apreender pelos sentidos ou verificar pelos instrumentos de medição científica, não é?
Isso é uma outra forma de fazer metafísica, é uma forma também de cultivar uma espécie de fé cega, não é? E que leva a que o paradigma materialista ainda seja hoje predominante na ciência, não é? Mas esta abertura para o espaço interior, bom, sem o qual não há ciência, não há filosofia, não há religião, penso que é essencial. Portanto, isto é mais um tema que porventura poderemos explorar em conversas futuras. Isto hoje é uma espécie de exploração dos vários temas possíveis para as nossas conversas, não é? Mas eles vão surgindo e nós vamos tomando nota deles, não é? Há aí um elemento que eu aprecio muito na tradição budista, especialmente na budista Zen, não é? Que é a questão de que nós já estamos iluminados, não é? Já estamos iluminados. E então tem a ver com isto que falavas também do silêncio, eu entendo assim, não é? Que é realmente tirar os obstáculos, não é? Faz-me lembrar também aquilo dos escultores que dizem, não é? Digamos, a imagem já está lá, é tirar o que sobra. De alguma maneira somos chamados assim a uma pedagogia desse sentido, não é? Mas como eu acho que isto também, aliás, pode ser muito importante em épocas assim mais de depressão e passamos na nossa sociedade, pensar, bom, já está lá, não há que chegar a nenhuma parte, já está lá. A nossa tarefa é tirar tudo aquilo que estorva, não é? Tudo aquilo que de alguma maneira não deixa chegar esse, não sei, talvez o sem nome no profundo de todos nós, que aliás pode ser coletivo. Também é um autor que eu gosto muito, que é o Krishnamurti, aqui, Eu Sou o Mundo. De alguma maneira o que nos acontece a nós também está a acontecer aos outros e estamos aí com mais peso num aspecto ou no outro, mas como é que tiramos tudo isso que não deixa caminhar, não é? E já enunciamos aqui várias coisas não nos deixam caminhar, não é? Mas teríamos que ver um pouco mais devagar se a gente pode identificar e quem nos ouça poderá dizer também outras que não se nos ocorrem agora neste contexto concreto, não é? Pois tocaste aí numa questão que é para mim muito importante, não é? Falaste no Zen, portanto, nós já estamos iluminados, não é? Também no budismo tibetano, que é aquela via que eu tenho procurado seguir, também se diz nas tradições que eu considero mais profundas, Dzogchen, Mahamudra, não é? Que nós não praticamos para atingir o despertar, nós praticamos porque já estamos despertos. Trata-se mais de nos reconectarmos com esse despertar que está sempre presente, não é? E Mestre Eckhart também dizia, não é? Deus está sempre presente, nós é que fomos dar uma volta. Deus está sempre presente. Portanto, o essencial está sempre presente. Portanto, eu penso que isso é fundamental redescobrir isso. Não é? Quer dizer, que nós não somos aquele eu isolado, fechado alguns aqui atrás, às vezes imaginamos aqui por trás dos olhos, alguns dentro do crânio, não é? Um mini-eu, não é? Homúnculo. Um homúnculozito, não é? Um mini-eu que está aqui sempre a olhar para fora, para alguma coisa supostamente separada daquilo que está a ver, portanto, sempre numa atitude de defesa, ou à defesa ou ao ataque, sempre carente, não é? Se nós procurarmos esse homúnculo, se olharmos, se os nossos ouvintes agora olharem para si, onde é que está esse suposto eu? Bom, se calhar não o encontramos em lado nenhum. O que é que encontramos? Se calhar encontramos um espaço aberto, um espaço de consciência, um espaço de experiência. Não é? E se calhar esse espaço de experiência é tudo. Não é? Aí cabe tudo, aí, como tu dizias, aí somos o mundo. Não é? Não estamos separados de nada, não é? Somos tudo. Até aí não falta nada. Não é? Eu penso que é muito por aqui que esta grande revolução tem que passar. Não é? Para descobrir que nós já temos em nós tudo aquilo que habitualmente procuramos fora. E é porque procuramos fora que não o encontramos. Não encontramos o que já nos encontrou desde sempre. Porque estamos a procurar fora. E, no fundo, então, não é uma questão de encontrar alguma coisa que não esteja cá desde sempre, é mais uma questão de reorientar o nosso olhar. É uma questão de não estarmos distraídos. E penso que o essencial da espiritualidade é isto. É não estarmos distraídos, não estarmos esquecidos da imensa plenitude, da imensa riqueza, do tesouro precioso que já temos. No fundo, não temos, somos. E, portanto, não há que possuir, há apenas que deixar ser. E remover os obstáculos, como tu dizias, mas que eu vejo fundamentalmente como a nossa distração, a nossa ilusão. Nos faz sempre procurar fora o que já está dentro. E depois, obviamente, o desafio é, a partir do momento que vamos descobrindo isso, sermos capazes de viver de uma forma aberta e partilhar isso com os outros. Não é? E ajudar os outros também a dar-lhes sugestões para que eles possam descobrir isto também e vivermos uma vida mais plena, mais aberta a partir daqui, desta riqueza que somos. Sim, nesse aspecto a questão da educação é que construíram-nos um ego, não é? Esse ego é um ego construído, mas terminamos por acreditar nele, não é?
a ideia é desconfiar um pouco desses egos que nos construíram, de todos esses condicionamentos culturais, económicos, também de classe social, de género, etc. E acho que desconstruir, então, torna-se um elemento importante para realmente ver, pronto, não para voltar a construir outra coisa, não sei, mas talvez tomar consciência, e talvez isso seja a liberdade, não é? Tomar consciência de que todos esse eu, como fomos construído, de alguma maneira temos de desconstruir para estar um pouco mais, mais tranquilos, mais no ser, não é? Claro, isso tem a ver, claro, com o tema da educação não só formal, mas também familiar, social, etc., tudo aquilo. Então é esse trabalho de autoobservação interior, de ver em nós próprios todas essas questões que nos limitam, que nos fazem ter, não nos fazem ser realmente, não é? Não nos deixam em paz, não nos deixam em paz. É isso. Sim. Neste momento comemora-se o centenário de um autor que há pouco falávamos, Sim. Raymond Pânica, que aprecio muito e que tem sido foi uma pessoa fundamental para estabelecer estas pontes entre religiões, culturas, espiritualidades. Ele, num determinado momento, num dos seus livros, pergunta: se nós abandonássemos todas as ideias que temos acerca de quem somos, não é? Por exemplo, aplicando isto agora à nossa conversa, não é? Se eu abandonasse a ideia que sou o Paulo, tu a ideia de que és o Rui, se nós abandonássemos a ideia de que somos ou professores, ou cristãos, ou budistas, ou outra coisa qualquer, não é? Se os nossos ouvintes abandonassem a ideia de que são homens ou mulheres, ou presidentes, ou vagabundos, ou outra coisa qualquer, o que é que fica? Não? Somos capazes de fazer este exercício radical de autodespojamento, ver o que é que fica. Não? Nós não desaparecemos, não caímos no nada do nihilismo. Fica alguma coisa, mas fica alguma coisa que não tem rótulos, mas que se calhar é o ser na sua nudez, é a consciência na sua nudez profunda. E isso é o essencial. Creio que estás de acordo com isso. Sim. Estamos muito de acordo.
Música